Olá, eu sou Jaqueline Pereira e a aula de hoje é sobre os fluxos migratórios, movimentos populacionais. Os movimentos populacionais remontam a tempos pré-históricos, onde os seres humanos estão sempre à procura de lugares que ofereçam melhores condições de vida. Assim, os movimentos populacionais também podem ser chamados de migrações e são aqueles que envolvem qualquer forma de mudança de um grupo social de seu local de origem para outro. Geralmente, essas mudanças ocorrem em busca de uma melhor condição de vida, tanto no sentido econômico quanto em questões políticas, militares, religiosas e dentre outras. Essas migrações ocorrem devido a alguma necessidade de um grupo social, uma família, indivíduos de uma mesma cultura, nacionalidade, entre outros fatores que os agrupam, que saem de seu local de origem ou até mesmo em um ambiente em que viviam há uma certa quantidade de tempo e se mudam em busca de condições melhores para viver, sejam elas uma renda financeira mais alta, um ambiente mais livre para viver ou até mesmo a busca por sobrevivência devido a algum preconceito étnico ou político que esses grupos possam estar sofrendo, desastres naturais, refúgios de guerras e conflitos armados, entre outros motivos. O deslocamento de pessoas entre países, regiões e cidades é um fenômeno antigo, amplo e complexo. Envolve as mais variadas classes sociais e culturais. Os motivos que levam a tais deslocamentos são diversos e apresentam consequências positivas e negativas, dependendo das condições e dos contextos socioeconômicos, culturais e ambientais em que ocorrem. Existem causas religiosas, naturais, político-ideológicas, psicológicas, além de conflitos bélicos, entre outras, associadas a esses movimentos populacionais. Nas áreas de repulsão populacional, muitas vezes observam-se crescente desemprego, subemprego e baixos salários. Já na áreas de atração populacional, tem as melhores perspectivas de trabalho e salário e, portanto, melhores condições de vida. É o caso da imigração em direção aos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, com destaque para os Estados Unidos, Canadá, Japão e alguns países da Europa Ocidental e Austrália. Os movimentos populacionais são geralmente classificados em voluntário, quando o movimento é livre, forçado, como nos casos de escravidão e de perseguição religiosa, étnica ou política, e controlado, quando o Estado controla, numérica ou ideologicamente, a entrada ou a saída de imigrantes. Qualquer deslocamento de pessoas acarreta consequências demográficas, como um aumento no número de habitantes nas áreas de atração e a diminuição nas áreas de repulsão. Há também influências em relação à língua, à religião, à culinária, à arquitetura, às artes e às tradições em geral, que provavelmente costumam ser positivas, pois entendemos que os movimentos migratórios promovem a troca e o enriquecimento cultural por causa dos diferentes valores em contato. Fatores responsáveis que contribuem para o processo migratório, que são de ordem econômica, política, cultural e natural.
Na análise das imigrações, estudaremos os fatores econômicos e as questões estruturais e conjunturais, políticos e a interferência dos conflitos territoriais culturais, que possibilita discussões sobre os litígios territoriais e naturais que se relacionam aos eventos da natureza e a capacidade de induzir a mobilidade populacional. Dessa forma, vamos fazer reflexões que articulam o espaço geográfico e os deslocamentos populacionais. O que se verifica ao longo da história é que predominam os fatores de ordem econômica. Ao longo do tempo, os movimentos populacionais foram se estabelecendo a partir de contextos variados e de escalas espaciais diferenciadas. Dessa forma, a complexidade do conceito de migração, que era um simples deslocamento populacional, passou a envolver os interesses de organizações sociais, as condições políticas ou econômicas e as relações de trabalho em contextos de natureza conjunturais ou estruturais. É possível afirmarmos que os deslocamentos populacionais são fenômenos que ocorrem vinculados às condições socioeconômicas, culturais, políticas e ambientais em escala mundial, regional e local. Portanto, dependendo da situação, os deslocamentos populacionais podem estar sendo impulsionados por fatores de repulsão ou de atração. Você tem ideia de quantas pessoas vivem fora do seu país de origem, ou seja, quantos são os imigrantes internacionais? De acordo com o relatório do Desenvolvimento Humano de 2004 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o número de imigrantes internacionais tem crescido consideravelmente. Vamos atentar para os dados em 1960, em que esse contingente somava 76 milhões de pessoas em 1990 e passou a totalizar 154 milhões e em 2000 chegou a 175 milhões. No primeiro intervalo, que compreende 30 anos, a variação percentual do crescimento do número de imigrantes internacionais foi de 102,6% entre 1990 e 2000. Esse crescimento relativo foi da ordem de 13,6%, que são bastante expressivos. De acordo com esse relatório, Desenvolvimento Humano, a gente pode perceber que a quantidade do número de imigrantes internacionais tem crescido bastante durante os anos. Os fatores que impulsionam as migrações destacam-se os econômicos, políticos, naturais e culturais. Nas migrações motivadas por fatores econômicos, estão vinculadas principalmente pela busca de trabalho e melhores condições de vida, constituindo-se como a condição motivacional predominante para os deslocamentos. O econômico é o principal fator de migração entre as nações. A pobreza, a falta de condições básicas de saúde, saneamento, segurança e o desemprego provocam o movimento de pessoas em busca de melhores condições na qualidade de vida. Um grande exemplo dessa disparidade é o conflito entre os Estados Unidos e o México, onde existe uma série de medidas restritivas e de punição para imigrantes mexicanos ilegais.
Mesmo diante das dificuldades, o fluxo de pessoas continua a acontecer. Assim, os movimentos migratórios decorrentes das condições econômicas podem ter conotações estruturais e conjunturais. A existência dessas condições tem impactos socioespaciais que podem ser verificados com seus efeitos ao longo do tempo, quando a transferência de populações de um lugar para outro ultrapassa a esfera do indivíduo ou da família e se torna um contínuo processo, podendo envolver a população de uma área ou região. Assim, tem a configuração do que podemos denominar de processo migratório. Os movimentos migratórios, quando atrelados aos fatores econômicos, são responsáveis pelos processos de acomodação dessas populações migrantes. Assim, repercutem, revelar a dinâmica estrutural e conjuntural da realidade socioespacial que envolve a nação, a região, o campo e a cidade. Assim, podemos entender que as interferências estruturais da economia e da capacidade que ela apresenta para direcionar as condições de desenvolvimento. Nessa dinâmica estrutural está ligada a dinâmica migratória, relacionada com a capacidade da sociedade em termos de tecnologia, produção de conhecimento, meios de transportes e comunicação, além da qualificação da força de trabalho, geração de emprego e renda, uso dos recursos naturais. Esses elementos são estruturantes do processo de desenvolvimento espacial, sendo considerados as raízes que sustentam e dão dinamismo a um país e definem os distintos níveis de integração espacial em âmbito global e local. Para entenderem melhor essa dinâmica dessas fases da conjuntura e da estrutura, pense no que sustenta uma casa: as paredes ou o alicerce. Pois bem, para que as paredes possam dar sustentação à casa, é preciso de firmamentos como colunas e um alicerce bem feito. Sem isso, a casa desmorona. Assim, o que estrutura a casa são os elementos que permitem a existência das paredes, mas quando elas são postas, passam a interferir na existência da mesma. Lembre que a casa é uma composição de elementos. É essa composição que define a natureza e funcionalidade desse ambiente. Ou seja, como um exemplo da casa, pode ser tornado como uma analogia, para que possamos entender essa dinâmica estrutural de um país. Ela é uma composição que junta aqueles elementos anteriormente referidos, ligados uns aos outros, de maneira a criar relações de interdependência e complementaridade. Essas relações são responsáveis por definir, mas a médio e longo prazo, a direção do desenvolvimento de um país. As migrações influenciadas por fatores políticos. Acontece quando um país é alvo de modelos políticos repressores, violentos e que impedem a liberdade de expressão. Certamente, o fluxo de moradores que sairá em busca do respeito à sua liberdade individual será expressivo. Também
estão atrelados às questões que envolvem o território, quando dizem respeito às fronteiras, formação de novos países, guerras externas entre países e internas no interior do próprio país. E, recentemente, a abertura política promovida pelos antigos países socialistas do leste europeu e pela ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso é um exemplo em que as situações geraram divergências, perseguições e até a expulsão de populações inteiras de seus territórios. No Brasil, temos o movimento do Sem Terra, que é possível verificar os deslocamentos constantes de trabalhadores de um lugar para outro, apropriando-se de terra e gerando conflitos que envolvem outros donos de terra, governos e toda essa organização. As migrações motivadas por fatores culturais também apresentam um componente político e dizem respeito, especialmente a conflitos religiosos ou étnicos, como a perseguição aos judeus no século XX, no período das guerras mundiais, que provocou imigrações desse povo da Europa. Outro exemplo são os conflitos étnicos ocorridos na Croácia, entre croatas e a minoria sérvia, na Macedônia, entre macedônios e a minoria albanesa, e Bósnia-Herzegovina, entre bósnios e sérvios, no decorrer do processo de dissolução da ex-Iugoslávia, citando como exemplo, esses países mantinham sua integridade territorial e sua conformação multiétnica, com força de um poder centralizador e coercitivo sobre o comando dos sérvios. Com a abertura política, as antigas repúblicas iugoslavas que buscaram a sua independência política, que favoreceu a desintegração do território e culminou em guerras, que tiveram como marco a perseguição e a faxina étnica, ou seja, tortura e morte dos não-sérvios. E esse cenário forçou o deslocamento das minorias albanesas, croatas, bósnias e sérvias, principalmente para os respectivos territórios sem-recriados. Ou seja, esses são alguns países da Europa em que a gente pode citar como exemplo onde ocorreram esses deslocamentos dessas populações devido a conflitos étnicos, culturais, políticos do seu país de origem. As migrações decorrentes de fatores naturais são relacionadas às catástrofes como enchentes, secas, terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis e dentre outros. No Brasil, as secas que ciclicamente afetam o Nordeste são, em parte, responsáveis pelos fluxos migratórios que historicamente fizeram essa região figurar como uma área de imigração no país. O Nordeste talvez seja a região que mais sintetiza a interferência das condições naturais no processo migratório. Conhecidos os principais fatores que podem influenciar os deslocamentos populacionais, é preciso compreender que a dinâmica demográfica é bastante ampla no que se refere às migrações, e podendo observar a nossa realidade,
pode-se encontrar diferentes tipos de deslocamentos: o ir e vir do trabalho, a visita a um parente distante para passar férias, a mudança de residência de uma cidade para outra, a vinda de pessoas do campo para morar na cidade. Enfim, as pessoas estão em constantes deslocamentos.